Olá, nós vamos dar continuidade a mais uma leitura do livro do Ministério do Espírito Santo. E a você que tem acompanhado essa leitura, inscreva-se no canal, dê o seu like, para você receber as notificações que todos os dias a gente tem colocado. E se você não assistiu às primeiras leituras do livro do Ministério do Espírito Santo, você pode aqui na descrição e acompanhar nessa playlist todas as leituras da primeira até a atual, tá certo? A leitura de hoje é na página 67, que tem o título Espírito da Fé. Vamos entender. A fé é a virtude mais importante para a salvação. Contudo, a fé não é necessária apenas nesse aspecto, e sim em todas as áreas da vida. Tenho provado em minha própria vida o imenso valor da fé, porque, se não fosse ela, eu não teria suportado as lutas cruéis que passei ao longo destas mais de 5 décadas de caminhada com o Senhor Jesus. Então, não falo de algo teórico. Tudo o que afirmo é resultado de alguém que viveu e vive diariamente uma experiência com esse poder. Por isso fiz nesses últimos tempos um questionamento de algo que tem me intrigado bastante. Por que alguns têm fé para ser rapidamente curados e libertos de suas mazelas, enquanto outros continuam sofrendo, embora sejam cristãos? Por exemplo, se você é membro de uma denominação, certamente conhece pessoas que chegaram à igreja com vários problemas, manifestaram a fé e hoje estão livres de todos eles. E por causa disso, quando o pastor pede para que contem seus testemunhos, elas falam com maior alegria sobre o quanto foram abençoadas. Em contrapartida, você também já deve ter visto pessoas que têm vivido dias ou anos de enorme dor e sofrimento, mesmo estando na igreja. São cristãos fiéis, cheios de conhecimento bíblico, que viviam ou vivenciam os mesmos antigos dilemas daqueles que hoje estão abençoados. No entanto, ainda não alcançaram o milagre. E qual a razão desse contraste? Simples. Enquanto uns usam a fé, outros não usam. Essa realidade tem sido muito frequente e até próximo a mim, no ministério pastoral. Conheço pessoas com anos de evangelho, batizadas com o Espírito Santo e que até servem a Deus, mas estão à beira da morte, esperando por um milagre porque não agem a fé. Por outro lado, vejo outras que, ao entrarem pela primeira vez na igreja ou acompanharem uma oração pela programação de rádio ou TV, são curadas. Normalmente do mesmo problema que tem afligido esses que, embora trabalhem para Deus, apenas aguardam um milagre. Isso mostra que não adianta apenas você ser fiel, sincero, servir a obra de Deus como pastor, obreiro ou até mesmo bispo, pois o critério para sermos abençoados vai além desses títulos e vale para todos. Ou seja, se não usarmos a fé exatamente como dizem as Escrituras, nossos pedidos não serão respondidos. Afinal, há uma lei fixa no céu para todos, como está escrito. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A mesma fé que o Altíssimo exige de mim no meu relacionamento com ele é exigida também no relacionamento dele com alguém que acabou de ouvir a sua palavra. Na fé, não há acepção de pessoas. A prova que muitos cristãos não creem mais como criam no começo da sua vida com Deus é que eles deixaram de praticar as coisas mais simples, porém primordiais na vida espiritual. Por exemplo, quantos cristãos que terem acesso fácil a um plano de saúde se apoiam mais nisso do que na fé? Quantos, diante do diagnóstico dado por um médico, primeiro recorrem a todos os tratamentos na medicina para se curar? Só depois obedecem o que está escrito na Bíblia? Como está escrito: está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará,
e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado, como está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e também 15. Não sou contra os cuidados médicos, é claro, só não podemos confiar mais neles do que o poder curativo de Deus. O problema é, infelizmente, não são poucas as pessoas que atendemos algum obreiro ou pastor doente que não segue essa recomendação bíblica descrita na epístola de Tiago. Em muitos casos, quando perguntamos se estão fazendo a corrente da cura divina, se já ungiram com óleo ou se já compartilharam com seu pastor o seu problema, respondem que não. Estão esperando o quê? Vão apelar à fé somente na última instância? Por outro lado, aquele que é principalmente na fé, normalmente age de forma totalmente contrária. Isso é, ele obedece a tudo que o pastor orienta, sem questionar. Pessoas recém-convertidas ou até mesmo endemoniadas, que sequer sabem orar, têm ouvido a palavra e obedecido com muito mais fervor que muitos cristãos. Por isso, são honrados. Portanto, se hoje você está no meio de um turbilhão de problemas, sugiro rever os seus conceitos de fé, pois ela pode ter deixado de ser pura e intrépida, como no início de sua convenção. É muito legal falar essa parte a todos, que tudo depende da sua fé, da minha fé, da sua fé. A tua fé, foi o que o Senhor Jesus falou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou, a tua fé te salvou. Tudo é em torno da sua fé. Se você tem uma fé sadia, então não há doença que você não fique curado. Se você tem uma fé resolvida, não há problema impossível que você não consiga resolver. Se você tem uma fé que está nutrida, forte, não há momento difícil que te torne fraco. Pelo contrário, é no momento de fraqueza que você fica até mais forte. Ou seja, se você entendeu que a fé é importante para você, você apenas não usaria ela, você viveria por ela. Seria algo tão íntimo como todo dia que você tem que acordar, você sabe que você tem que vestir uma roupa. Assim, você também tem uma fé. Todo dia você tem que tratar dela. Como? Leitura da palavra de Deus, orando, buscando, ficar em espírito de oração, atento ao que você ouve, ao que você vê e ao que você passa. Por isso, seja qual for a sua dificuldade, você tem uma fé que está aí dentro de você. Use ela da maneira que o Espírito Santo lhe dirigir, segundo a palavra de Deus, e você vai ter a resposta. Você crê nisso? Então, se você crê, faça isso imediatamente. Na próxima leitura, nós estaremos falando o Espírito Santo e a palavra. Se você não clicou em curtir, curta. Se você não se inscreveu, se inscreva. Ative esse sino que é a notificação. E assim, na próxima vez que nós lermos, você vai receber imediatamente uma notificação no seu aparelho celular. Deus abençoe.